Êxodo 14, verso de número 1 ao verso número 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelas misericórdias concedidas, pela oportunidade de proclamarmos a Tua palavra, mas rogamos, Senhor, o auxílio da Tua graça, a iluminação do Teu Espírito, para que Tuas verdades sejam proclamadas com fidelidade, que elas possam alcançar o coração do Teu povo, Senhor. O Senhor é o único capaz de adentrar e penetrar nas divisões da alma com o poder da Tua palavra. E que assim seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, quando nós observamos a mentalidade do mundo, nós não podemos negar que o nosso mundo os nossos dias estão mostrando isso, que nosso mundo tem se erguido contra Deus, colocando diariamente, objetivamente, o homem numa posição soberana. Deus está sendo tirado para justamente o homem ganhar o trono. E, infelizmente, irmãos, se fizermos uma análise cuidadosa, nós veremos que a teologia, em muitos lugares, tem se apresentado nesses moldes, tem seguido esse ritmo. O homem tem sido o grande centro e Deus tem se revelado como um pequeno instrumento útil aos interesses pessoais. E isso, irmãos, é alarmante. Tanto o mundo como, em muitos lugares, a igreja estão colocando o homem no centro da existência. Na verdade, irmãos, manipula-se Deus quando Deus é útil
ele é útil para ser manipulado, para se angariar aquilo que os homens almejam, que resume em poder e glória. Isso é indiscutível, basta uma análise cuidadosa para nós observarmos isso, desde a filosofia do mundo até as práticas contemporâneas de muitas igrejas revelam o homem está no centro da narrativa. Contudo, irmãos, em que momento da história da redenção divina ficou claro que o homem é o grande protagonista deste enredo? Qual o momento da revelação bíblica que algum vestígio é dado, sinalizando que o homem é o centro da história humana, é o protagonista da história humana? Até, irmãos, em alguns casos, de fato, nós podemos analisar e perceber que alguns homens são poderosos, eles possuem, de fato, poder, como é o caso, por exemplo, do nosso manchado, iluminado, endeusado Superior Tribunal Federal, na pessoa do cabeça de ovo. Enfim, existem pessoas que de fato demonstram certo poder, mas quem disse que eles são os personagens principais dessa história? Nunca, irmãos, nunca na narrativa bíblica ficou algum lapso de evidência, algum sinal de que o homem é protagonista em algum sentido dessa história. Por quê? Porque em todo momento a glória se revela como única, a glória de Deus. A glória é sempre de Deus. Essa é uma lição, irmãos, que Israel precisa aprender. Depois que a rota foi mudada, Deus ensina ao seu povo que os seus caminhos são os melhores, que haverá ali sua fidelidade e sua provisão para cuidar do povo, para conduzir o povo. Claro, irmãos, para mostrar ao povo que Deus é o grande protagonista da salvação. Então, para isso, Deus fez com que o povo se deparasse com uma situação bem complexa. Deus havia ordenado que eles saíssem de Sucote e eles chegassem até mais um pouco embaixo. Agora, Deus faz o caminho contrário. Deus ordena que eles voltem em direção ao mesmo caminho. E com isso, irmãos, fica claro que parece, humanamente falando, que Deus estava querendo o fim do seu povo. Todavia, irmãos, nós veremos no texto que essa mudança de rota tinha um único propósito: Deus ser glorificado. Esse novo trajeto, essa mudança de rota, mais uma vez, era uma demonstração de que Deus queria mostrar a sua glória, porque a glória é dele. Da mesma forma, irmãos, nós devemos aprender isso. Nós não somos protagonistas desse enredo. Nós não somos os protagonistas desta história. Esta história não é para falar sobre nós. Essa história não é para falar sobre nós, mas para falar sobre Ele. Por isso, a glória é dele. E esse é o tema que nós devemos entender nesta noite, que a glória é de Deus, porque a salvação vem dele, e ele não permite que sua glória seja roubada. Então observe como, a partir do texto anterior, nós já observamos a grandeza de Deus sendo revelada desde o início da história. Hoje pela manhã tivemos vislumbres revelacionais deste princípio. Ele sempre sabe qual é o melhor caminho, ele guia Israel, ele é fiel, ele ajuda e guia o seu povo.
Então, se você não veio pela manhã por displicência, por pecado, pelo menos se arrependa e veja a exposição da manhã. Então, nós vimos isso hoje, mas uma das coisas que nós perdemos de vista e que aqui será revelada é: Ele faz tudo para a sua própria glória. O texto vai deixar claro que Ele vai conduzir, ou Ele está conduzindo da forma como está. Ele vai conduzir o seu povo da maneira que Ele quer conduzir, para que a sua glória seja revelada, para que Ele seja exaltado diante dessa glória que está a ser revelada. Isso, irmãos, é importante a princípio, porque na nossa cultura evangelical e mundana, isso parece desumanizar, isso parece nos desumanizar. Nós, irmãos, naturalmente, pelo princípio da nossa natureza caída, nós gostamos do pódio, nós gostamos da honra, nós gostamos dos holofotes. Nós não aceitamos a ideia de que existe outro protagonista e que nós somos simplesmente servos desse protagonismo. Mas, como falamos introdutoriamente, em que momento Deus deu indícios de que o homem seria protagonista desta história? Desde quando Deus disse que a honra seria nossa, que nós seríamos humanos de fato se nós tivéssemos a devida honra? Em nenhum momento. Veja, irmãos, Deus, quando Ele criou o mundo, isso já mostra que Deus, Ele é o cara. Quando Ele cria todas as coisas, Ele já mostra que Ele é o grande protagonista. E quando nós pensamos na salvação, quando o assunto é a redenção, o propósito é o mesmo. Deus é glorificado na salvação do seu povo. Por isso, irmãos, que nós não podemos entender o Êxodo sem fazer uma análise dessa premissa gloriosa. O grande tema de Êxodo é salvos para a glória de Deus, porque foi o poder de Deus que tirou o povo, foi o poder de Deus que sustentou o povo, foi o poder de Deus que preservou o povo, foi o poder de Deus que limitou as forças do Egito. Então, Ele é o grande protagonista. E por isso, irmãos, Ele quer mostrar a Israel novamente que a salvação é algo tão grandioso que somente Ele deveria receber todo o mérito. Todo o mérito. Veja o verso número 1 ao verso número 4 novamente. É bem interessante esse início, porque diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Como nós estamos vendo, irmãos, o Senhor acaba de mudar a rota novamente. O Senhor acaba de mudar a rota novamente. Sucote, o Senhor havia ordenado para que eles descessem até Etã, e agora o Senhor está ordenando que eles subam para a proximidade da Via Mares, ali na região perto do Mar Vermelho. O Senhor está orientando isso. Bom, irmãos, do ponto de vista militar, essa mudança geográfica, do ponto de vista militar, por exemplo, imagine que as melhores estratégias de guerra são importantes numa guerra, numa área de guerra, e sabemos bem que um erro estratégico pode ser fatal numa guerra. Um erro estratégico pode ser fatal. E em guerras,
meus irmãos. Não se permite erros. Um erro pode ser fatal. Então, do ponto de vista estratégico militar, o desvio ordenado por Deus era uma insanidade. Era uma insanidade. Porque Deus está ordenando, quando eles descem, Deus está ordenando que eles vão dar meia volta e eles vão voltar e se acampar. Vão voltar e se acampar entre o deserto e o mar, embora estivessem próximos do destino. Então eles voltam, mas o Senhor manda eles acamparem no lugar entre essa região que ele declara. É interessante, irmãos, que nós não temos como afirmar pontualmente o lugar que eles ficaram, mas eles estão nas proximidades do Mar Vermelho. Agora, os detalhes aqui são importantes, por quê? Porque Migdol, que significa torre, é um sinal ou é uma descrição de que ali Migdol, segundo relatos arqueológicos, Migdol era uma das fortalezas do Egito. Então nós temos aí Migdol, uma fortaleza do Egito. Pi-Hairote era uma abertura também de sistema de canais do Egito, enquanto Baal-Zephon portava o nome de um dos deuses cananeus. Então, o que o texto está dizendo? Era a fronteira do Egito, cercada pelos desertos, com suas costas voltadas para o mar. Isto é, estrategicamente, Israel se tornou vulnerável. Estava perto do Egito, estava perto de ser atacado por Egito. Estava numa situação que não tinham como fugir, porque olhavam para frente, estava o exército, a estrutura de guerrilha do exército egípcio, olhava para trás, tinha o Mar Vermelho. Então, estrategicamente, essa era uma posição vulnerável. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque qualquer pessoa que entende um pouco, o mínimo de guerra, reconhece que Deus colocou Israel num beco sem saída. A ordem que Deus dá coloca Israel num beco sem saída. Só que o texto está dizendo que é justamente isso que Deus quer. Deus quer que eles fiquem ali. Com que objetivo? Para que Faraó entendesse errado a situação. Era plano divino que a posição aparentemente vulnerável despertasse nos egípcios a ideia de que o Israel estava encurralado. Na forma como Deus conduz o povo e na posição que Deus coloca, o que Deus está dizendo é que ele seria endurecido, o Faraó, e quando ele olhasse para a situação de Israel, veria que Israel, ou entenderia que Israel estaria perdido, estava vulnerável porque estava na fronteira do Egito, e aí ele entendesse então que essa era uma situação favorável. E aí, vendo ser uma situação favorável, o que é que eles vão pensar? Nós precisamos atacar Israel, nós precisamos escravizar esse povo novamente, nós precisamos disso. Então, essa era a intenção de Deus, colocar Israel num ponto que parecia ser vulnerável, endurecer o coração de Faraó, para que a Faraó achasse que essa vulnerabilidade lhe dava de alguma forma a possibilidade de atacar Israel. Só que o texto diz que o plano já está traçado. O ataque de Faraó e seu exército seria a destruição deles. Ou seja, o que parecia ser uma loucura era a armadilha de Deus. Era a armadilha de Deus. Veja, irmãos, ele colocou o seu povo entre o deserto e o mar para mostrar aos israelitas e aos egípcios que ele era o Senhor e que a glória da vitória pertencia exclusivamente a ele. Veja, irmãos, isso nos é impressionante aqui, porque lembra que lá anteriormente nós vimos no verso de número 18 que eles estavam postos como um exército, e nós falamos que a tradução melhor seria armados. E Deus está mostrando, irmãos,
é que a vitória de Israel não é uma vitória causada por estratégias militares, por grandes forças. É do Senhor. É o Senhor que vai derrotar o inimigo de Israel para que Deus seja glorificado. Sabe por quê, irmãos? Porque se os homens vencem suas batalhas, suas guerras a partir de suas estratégias, eles recebem toda a glória. Mas o Senhor está fazendo o seguinte, mostrando a Israel, numa situação que parecia vulnerável, mostrando a Israel que ele quem vai vencer o Egito. Por isso, a parte B do verso 4 diz: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Irmãos, nós muitas vezes protagonizamos um papelão. Nós pensamos que somos alguma coisa, que é a nossa força, é o nosso poder, é a nossa diligência, é a nossa disciplina, é aquilo que fazemos, é a forma como calculamos, é a forma como fazemos as coisas, a nossa sabedoria, o nosso estudo. Aí sabe, irmão, chega aquele momento de dificuldades, complexidades, onde o nosso mundo desmorona, onde os nossos planos desmoronam, onde um beco sem saída está diante de nós. Isso mostra, meus irmãos, fica claro com essas coisas ordinárias que nós não somos nada. Quando nós pensamos que temos domínio de alguma coisa, nós não temos. Quando nós pensamos que governamos alguma coisa, nós não governamos. Por isso, irmãos, não é sobre nós essa história. Essa história é muito maior, é maior do que imaginamos. E nós pensamos simplesmente no nosso enredo, nas causas, nas circunstâncias. E repare no que acabamos de ver, pareceu estranho, mas não era, porque Deus estava buscando ser glorificado. Porque não é sobre nós essa história, irmãos. É sobre a história da redenção. Deus está sendo glorificado na peregrinação do seu povo. A glória é dele. Então, não ousemos pensar que nós somos protagonistas desse enredo, porque Deus não permite isso. Importante, irmãos, porque se essa é uma realidade que o Senhor ensina ao seu povo e nos ensina, Satanás ele vai ter que levar essa frustração para o inferno. Porque quando ele tentou ser o protagonista, Deus tirou o trono dele. Quando ele tentou se colocar como Deus, Deus humilhou ele. E ele entende que ele é usado, inclusive, para ser glorificado. E isso, irmãos, é uma forma que Deus faz essas coisas aparentemente contraditórias. Ele faz para ser glorificado. Imagine, irmãos, a partir de uma história familiar. Satanás deve ter tido a impressão de que Jesus estava perdido. Ele era Deus, mas parecia encurralado quando foi entregue a homens pecaminosos que trataram de humilhá-lo. Na cruz, parecia estar mais vulnerável ainda e possivelmente Satanás pensou estar em vantagem e aproveitou para matá-lo, mas evidentemente isso foi um erro fatal, pois a coroa estava ali e a coisa toda era uma armação. A cruz parecia uma derrota, mas não era a derrota, era a vitória. E ao fazer a expiação, ele foi capaz de perdoar todo o pecado. Por isso que Paulo diz em Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles
deles na cruz. Então, o que o texto está mostrando é que para Deus ser glorificado, da mesma forma, a posição de Israel não era o triunfo de Faraó, era o triunfo de Deus. Mais uma vez, Deus está nos mostrando que não é Faraó quem manda, quem ordena, mas é Deus quem faz todas as coisas. E Faraó, irmãos, então, precisava partir em perseguição. Por quê? Porque ele estava vendo, ele não sabia disso, mas ele estava vendo que ele precisava partir em perseguição, que essa era uma bela oportunidade de escravizar o povo novamente. Isso nos leva de volta ao palácio, onde Faraó estava tendo outro de seus infames ataques de raiva. Veja o verso 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Então, os israelitas partem, eles estão fazendo essas voltas, conforme o Senhor ordena, e o que o texto está dizendo é que Faraó parece que caiu em si. Parece que ele entendeu que ele de fato perdeu a maior parte de sua força de trabalho. Quem construiria seus monumentos? Quem conseguiria construir as cidades que ele tanto desejava? Quem conseguiria colocar para frente seus projetos de construção? E os seus oficiais, irmãos, estavam mais aborrecidos, porque sem o trabalho escravo, todo o trabalho que deveria ser feito era feito somente por eles. E quando discutiam tudo isso, eles disseram: por que nós vamos deixar os israelitas partir? Estão aqui, vulneráveis. Nós não podemos permitir isso. Veja o verso número 6 ao verso número 9. E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephó. Veja, irmãos, a mudança, então, é impressionante, porque aqui nós estamos vendo que eles se deparam com uma situação importante, onde Israel agora está vulnerável. Eles entendem isso, eles sabem que cometeram um erro, libertando o povo. Isso desestrutura totalmente a força de trabalho dentro do Egito. Então, o tempo todo eles avaliam, mas veja que diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Como nós já vimos, irmãos, o Senhor entrega Faraó aos seus próprios desejos. E aqui, irmãos, é impressionante mais uma vez destacar: Faraó nunca se arrependeu de verdade do seu pecado, mesmo tendo todas as oportunidades para libertar o povo. Lembrem-se, como nós vimos, ele se recusa, ele negocia, ele discute, ele pede oração, ele implora a Moisés pela bênção de Deus, mas vocês devem lembrar que ele nunca abriu mão. Sempre dizia: vou fazer o que Deus exige, mas ele sempre mudava de opinião e voltava para os seus pecados. Aqui novamente, ele liberta o povo, mas agora ele vê o povo vulnerável, vê a besteira, humanamente falando, que ele cometeu. Então ele se reúne e decide: nós devemos escravizar esse povo
novamente e saem em perseguição. E veja, irmãos, o poderio militar, porque a descrição aqui é que o Egito está indo com força total para perseguir Israel. E Faraó havia libertado o povo de Deus. Isso é um alerta, irmãos, mais uma vez, a respeito de Faraó, para aqueles que sempre agem da mesma forma. Fazem promessas a Deus, pedem oração, mas nunca estão dispostos a obedecer plenamente. Sabe aquela pessoa que profana o dia do Senhor e diz assim: eu sei que estou errado, eu não vou fazer mais, eu decidi que não vou agir da mesma forma, mas você vê no próximo domingo, ele não vem, ele se ausenta da igreja. Isso é um alerta, irmãos, para aqueles que vivem a fazer promessas a Deus, mas não estão dedicados a obedecê-lo plenamente. Porque nós já vimos aqui, Deus não quer obediência parcial, Ele quer obediência total. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, quando Ele lhe dá 52 domingos, Ele não diz a você que você escolha desses 52 alguns domingos e alguns horários. Ele diz que você deve guardar os 52 domingos o dia inteiro. Cuidado, irmãos, se você ficar fazendo promessa a Deus que você não tem a intenção de cumprir. Seja sobre o dia do Senhor, seja sobre juramentos que você faz aqui, diante do ministro do Evangelho, a respeito de uma coisa ou outra. Alerto aqueles que darão profissão de fé hoje, que farão votos solenes, promessas a Deus. Não façam promessas a Deus que vocês não estão dispostos a cumprir. Não façam, não hajam como Faraó, porque as consequências são danosas, porque Deus não quer uma dedicação parcial, Deus quer uma dedicação plena. Deus não quer metade da sua vida, Ele quer o todo. Principalmente, irmãos, por uma questão importante. Talvez você não saiba, irmãos, mas Satanás, ele nunca vai desistir de desviar e destruir a vida das pessoas. Ele nunca desistirá de fazer isso. Satanás, irmãos, não desistirá de nós sem uma boa luta. E os israelitas estão descobrindo isso aqui. Veja a parte A do verso número 10. Veja. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Irmãos, o que o texto está descrevendo o Senhor muda a rota. O Faraó vê, Deus entrega o coração dele, ele vê uma oportunidade de trazer Israel de volta para o Egito. Eles sabem do que perderam, e aí eles saem em direção, e diz que Israel viu. É interessante aqui, irmãos, porque Israel não viu qualquer coisa, viu o maior poderio militar do mundo, com a maior tecnologia militar do mundo, a mais avançada do mundo, em tentar capturar seus escravos fugitivos. Carruagem, para você não sabe, é uma das tecnologias do Egito, e eram das maiores tecnologias da época, sair em carruagem, em perseguição. Então, o que é que Israel vê? Vê a potência mundial
com a sua potência militar, perseguindo eles. Porque Faraó mobilizou todas as forças e enviou o seu melhor batalhão para isso. E o texto diz que eles estavam perseguindo, montando em seus cavalos. Rapidamente o texto está descrevendo por imagem que Israel estava diante de um Egito que estava posicionado para atacar o povo. Era uma situação, irmãos, pela imagem, perigosa, desesperadora. Por quê? Porque eles olhavam e viam Faraó militarmente poderoso. Olhavam para trás, o Mar Vermelho. E aí o que é que o texto diz? Eles tiveram medo. Mas não é interessante, irmãos, que depois de tudo o que aconteceu com eles, eles olharam para os inimigos e ficaram amedrontados? O que torna isso, irmãos, tão decepcionante, que é uma coisa que chama a atenção na narrativa, é que eles viram os testemunhos dos milagres de Deus no Egito, viram na noite anterior os milagres do Senhor. Capítulo 14, verso 8, diz que eles saíram afoitamente, ou seja, eles estavam com confiança, viram coluna de nuvem, de fogo, mas quando se depararam com esse perigo, eles entraram em pânico. Eles entraram em pânico. Veja, irmãos, eles viram pragas, eles viram o sustento de Deus, a fidelidade de Deus, mas eles temeram. Uma coisa, irmãos, que o texto está nos mostrando, como é fácil, irmãos, sermos amedrontados. Mesmo com todo o testemunho de Deus, do seu poder, quando nós nos deparamos com situações complexas, nós tememos. Mesmo com todo o testemunho do poder de Deus, do sustento de Deus, da provisão de Deus, quando algo complexo nos ataca ou nos ameaça atacar, nós logo tememos. Tememos a doença, tememos o amanhã, tememos os homens. Enfim, irmãos, assim como Israel, nem parece que experimentamos o cuidado divino. Veja como é importante o ensino de Deus a Israel. Veja como é importante esse ensino para nós. Porque Deus está querendo nos mostrar, através desses temores, que não é sobre Israel, é sobre Ele. É sobre Ele. Por isso não era para Israel temer, mas Israel temer. Não temer, mas ser firme. O problema, irmãos, é que nós tememos. Só que aqui neste caso, irmãos, Israel não era para temer. Porque o Egito, Deus já havia mostrado sua força ao Egito. Sabe por quê, meus irmãos, nós tememos? E sabe por que Deus instrui Israel nesses termos? Porque Deus está ensinando a Israel que Israel precisa temer somente a Deus. E deve ser assim conosco. Por quê? Porque é o Senhor quem governa. É o Senhor quem governa. E aí veja, olha o nível de temor no verso 10, a parte B, que diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Não, pastor, veja, eles não temeram, eles estão clamando aí. Isso não parece ser algo negativo, parece ser algo positivo, parece que é um grito puro de fé, parece que isso é positivo. No entanto, irmãos, o que o texto está dizendo é que era tanto medo que eles clamaram
ao Senhor revestidos e amedrontados. Mas você diz, pastor, mas não era para ser isso? Não era para que eles clamassem a Deus? O problema, irmãos, é que eles clamaram, o que o texto está dizendo é com a certeza de que a casa caiu. Não era um clamor confiante de que, Senhor, nossa situação é complexa, mas eu tenho certeza que o Senhor cuidará de mim. Não, era um clamor dizendo, está aí, perdemos, seremos destruídos. É um anúncio de que eles estavam convictos de que eles de fato perderiam. E a prova, irmãos, é que em vez de esperarem em Deus, os israelitas imediatamente se voltaram contra o profeta. Geralmente as pessoas fazem isso quando se encontram sobre um ataque espiritual, culpam seus líderes. Aquela síndrome de Adão, a culpa não é minha, a culpa é do outro. A culpa não é do meu pecado, é do pastor que grita muito quando prega. A culpa não é do meu pecado, a culpa é do pastor que exorta firme. A culpa não é do meu pecado, é o pastor que prega com veemência. Geralmente é isso. Então, quando eles viram, eles começaram a acusar o profeta. E veja o que eles disseram a Moisés no verso 11, na parte A. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Irmãos, parece uma comédia aqui. É um sarcasmo enorme aqui no texto. Eles estavam dizendo assim, não tinha lugar para enterrar lá no Egito, não? Quer dizer que aquele território todinho não tinha espaço, Moisés, para enterrar os cadáveres, ao ponto de você trazer a gente para morrer aqui no deserto e ser sepultado aqui. Moisés, tem pirâmides lá. Moisés, tem território lá. Era para ter deixado a gente lá. A gente morreria lá. E eles também disseram a Moisés, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Veja o verso 11b e 12a. Veja, o que foi que você fez conosco, tirando-nos no Egito? Moisés, que loucura foi essa, Moisés? Pois não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. Sabe o que eles estão dizendo, irmãos? Nós avisamos a você, Moisés, não vai dar certo. E o texto não diz em nenhum momento que eles pediram para que Moisés deixasse em paz, mas o que o texto está dizendo é que eles aqui estão agindo de forma irritada. Moisés, eu disse a você, não tire a gente de lá. Olha a situação que nós estamos, Moisés. O exército de Faraó vem aí. Nas nossas costas está o Mar Vermelho. Veja em que situação você nos colocou. Eles estão repreendendo o profeta de Deus. Irmãos, sabe o que é que mais impressiona aqui? É que eles estão dispostos a voltar para o Egito. Veja o verso 12, a parte B. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Veja, irmãos, todo o propósito do Êxodo era para que eles servissem a Deus, mas aqui estavam eles. Era melhor que a gente voltasse para o Egito. Era melhor que a gente estivesse servindo a Faraó. Isso é mais, irmãos, do que uma expressão à flor da pele. Era falta de fé em Deus. Sabe o que eles estavam dizendo indiretamente, irmãos?
nós não confiamos no poder de Deus. O salmista, Salmo 106, no verso 7, ele descreve essa imagem, essa cena, dizendo: eles foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Veja, mesmo com todo o testemunho de Deus, eles agiram com rebeldia. Vamos morrer aqui. Era melhor a gente voltar. Era melhor que a gente estivesse lá. Para vir para cá, morrer aqui. O melhor é que estivéssemos lá. Olha o que você fez, Moisés. Irmãos, muitas vezes somos tentados a fazer a mesma coisa. Deus nos mostrou através dos pães sem fermentos que Ele quer nos tirar completamente dos nossos pecados. Nosso problema é que primeiro nós saímos do pecado parcialmente. E por que eu estou dizendo isso? Pensem, irmãos. Nós decidimos seguir a Cristo. Mas quando os problemas aparecem, quando as coisas, as dificuldades começam a nos assaltar, nós naturalmente voltamos a lidar com o pecado, com a vida, segundo os modos antigos. Satanás cria em nós a ideia, diante da dificuldade, que quando a gente era impuro, era melhor. Quando você sonegava imposto, você tinha uma vida financeira equilibrada. Quando você fazia isso ou aquilo, sua vida era mais feliz. Quando você não ligava para as coisas de Deus, você era uma pessoa alegre. Então ele sempre quer colocar a ideia de que sua vida passada era melhor. Então o que é que acontece? Quando as coisas apertam, você diz: é melhor voltar para o pecado. É melhor voltar para o pecado. E aí nós voltamos para as mesmas amizades, para as mesmas posturas, para as mesmas atitudes, voltamos para os mesmos hábitos nojentos. Nós somos iguais a Israel. Quando o negócio apertou, eles disseram: era melhor quando nós vivíamos lá. Nunca, irmãos, voltar atrás será o melhor caminho. Nunca. Nós já observamos, os melhores caminhos são os caminhos de Deus. Nunca voltar ao pecado. Nunca voltar ao pecado nos trará a paz. Nunca. E sabe o que é interessante, irmãos? É que o texto, embora não deixe tão explícito, o texto mostra uma rota de fuga. Sabe por quê? Observe que os israelitas jamais se encontraram em qualquer perigo real. Por quê? Porque o que o texto está querendo mostrar é que eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Porque era ali que o Senhor iria resgatá-los. Porque ali não estava em jogo simplesmente a vida, mas a glória de Deus. E ele falou que protegeria o povo a qualquer custo. O que Israel deveria ter feito, irmãos, era se lembrar do tipo de Deus ao qual serviam. Um Deus que sempre conhece o melhor caminho, que sempre é fiel para ajudar o seu povo, que sempre fica com ele para guiá-lo. Deus já havia ensinado isso a eles. E mais do que isso, irmãos, deveriam ter se lembrado do seu propósito, operar tudo segundo seu plano glorioso. O perigo, de fato, estava vindo, mas eles estavam no lugar que Deus
ordenou que estivessem. E eles deveriam ter confiado em Deus. Moisés se lembrou de tudo isso, irmãos. Apesar de toda a irritação, Moisés se lembrou disso. E é interessante aqui esse Moisés, porque lembra que no início da história da vocação, ele questionou sua vocação, como ele iria operar, mas veja, Moisés viu tudo o que Deus fez. Moisés viu todas as pragas sendo derramadas. Moisés viu toda a humilhação do Egito. Ele não poderia responder de outra forma. Veja o verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Veja, irmãos, Moisés dá 3 ordens aqui com estas palavras: não temais, aquietai-vos, vos calareis. Os gramáticos chamam a forma não temais de imperativo negativo, né? E é a forma mais forte possível de expressar uma negação na língua hebraica. O que isso significa, irmãos? É que quando Moisés instruiu os israelitas a não terem medo, ele não os estava confortando, ele estava simplesmente repreendendo. O que é isso? Por que vocês estão agindo assim? Vocês não viram não o que Deus fez? Vocês não viram as pragas que Deus derramou? Vocês não viram não a última praga que Deus matou todos os primogênitos e preservou os primogênitos de vocês? E diante de tudo isso, vocês estão temendo? Não temam. Vocês não têm nenhum direito de reclamar disso. Vocês não têm nenhum direito a temer, porque não tem qualquer razão. Diga, qual a razão de vocês temerem? Me dê só um motivo, uma razão para que o temor de vocês seja justificável. Vocês não têm. Vocês devem fazer, esperem que Deus vai agir. Espere que Deus vai salvar vocês. Talvez, irmãos, em situações militares isso não seria um conselho muito bom, mas o que o fez funcionar nesse caso foi que Israel fica sabendo que era Deus quem lutaria em seu lugar. Veja, Faraó vem com toda a sua potência. Faraó vem com seus melhores cavalos, vem com as suas carruagens, vem com os seus exércitos, vem com os seus generais, vem com sua força máxima. Moisés faz: e o Kiko? E eu com isso? O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor lutará por vocês. Vocês estão armados. Vocês estão como um exército. Vocês são milhares. Mas vocês não vão vencer Israel por causa o Egito por causa da vossa força. É Deus quem lutará por vocês. Esse é o guerreiro. O Senhor está com o seu povo para salvá-los. Ele será o grande guerreiro. Então, confiem nele. E é isso que vai acontecer. Próximo sermão, nós vamos ver que Israel passa pelo mar e os egípcios morrem. Nessa batalha, irmãos, então, eles não eram soldados, eles eram espectadores do triunfo de Deus. Deus está dizendo: eu vou salvar vocês, eu vou lutar por vocês. Irmãos, o mesmo princípio se aplica à nossa salvação do pecado. Satanás está nos perseguindo, mas em vez de fugir, tudo o que precisamos é ficar parados e assistir à salvação do nosso Deus.
O cristianismo não trata de algo que possamos fazer para nos tornar uma pessoa melhor. Trata daquilo que Cristo fez por meio da cruz e do túmulo vazio. Jesus Cristo realizou tudo o que precisamos para a nossa salvação. Ele é aquele que expiou o pecado, que desviou a ira de Deus, que ofereceu a justiça perfeita como dádiva da fé e que obteve a entrada para a vida da ressurreição. Então, quando nos perguntamos o que precisamos fazer para sermos salvos, a resposta é: não precisamos fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Precisamos apenas confiar que Ele vai nos salvar. Israel precisava agora confiar que o Senhor haveria de salvá-los. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória é do Senhor. Deus estava mostrando a Israel que Israel seria livrado pelo poder dele, para que o próprio Deus fosse glorificado. Para que Israel não dissesse: foi nossa competência militar, foi por uma sorte da vida, foi porque Deus, em sua providência e poder, salvou o seu povo. Por isso, irmãos, sobre nós não existe nenhuma maneira de imaginarmos que nós somos protagonistas dessa história, porque do Senhor é a salvação, a glória é dele. Por isso, nós devemos confiar nele, porque todas as lutas necessárias ele lutará para nos preservar salvos. E no final, a glória será dele, porque ele vai salvar o seu povo. Que nós não podemos agir como Israel, meus irmãos, com falta de fé, mas confiando no Senhor, que Ele haverá de cumprir com sua promessa. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por nos renovar, ó Deus, a esperança, por nos mostrar a Tua fidelidade e também nos exortar, Senhor, quanto à nossa incredulidade. Livra-nos, Senhor, livra-nos de sermos como Israel,